Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Se você está me ouvindo agora, neste momento de silêncio e de peso no coração, eu sei exatamente o que está acontecendo dentro da sua alma. As noites têm sido longas e o sono tem fugido dos seus olhos. Você deita a cabeça no travesseiro, mas a sua mente não para de trabalhar, pensando nas contas que estão chegando no fim deste mês. Pensando nas portas que parecem estar trancadas e no peso imenso de ser a base da sua família. Há um aperto no seu peito, uma angústia silenciosa que você tenta esconder de todos com um sorriso cansado durante o dia. Mas Deus conhece as lágrimas que você derrama em segredo. Ele vê a sua luta constante para colocar o pão na mesa, para não deixar que nada falte para aqueles que você ama. Você sente que o deserto da sua vida financeira está cada vez mais seco e que as suas forças estão se esgotando rapidamente. Parece que não há saída, que os problemas são montanhas altas demais para você escalar. Mas eu estou aqui hoje como um mensageiro da esperança divina para declarar sobre a sua vida que a sua história não termina nesta página de dor e de escassez. Hoje nós vamos invocar o poder do Salmo 121 sobre a sua casa, sobre a sua carteira e sobre a sua mesa. O Senhor é aquele que guarda você e Ele não dormita. Aquele que te guarda não dorme. Enquanto você se desespera com o amanhã, o seu Pai Celestial já preparou o caminho. Eu declaro que uma fonte inesgotável de graça começa a brotar agora mesmo no meio do seu deserto. Um riacho de águas vivas e douradas, trazendo a provisão financeira que você tanto necessita, está fluindo na direção da sua casa neste exato instante. Feche os seus olhos por um momento e sinta essa presença. Não deixe que o medo do amanhã paralise a sua fé hoje. Nós estamos clamando por um grande milagre na sua vida financeira. Um milagre que vai surpreender aqueles que duvidaram de você e que vai silenciar a voz daquele que sussurra que você vai fracassar. O inimigo quer ver você prostrado, quer ver você humilhado pelas dívidas e pelas cobranças. Mas o Senhor dos Exércitos se levanta hoje em seu favor. Sinta o alívio começando a tomar conta dos seus ombros. Aquele fardo pesado que você carregava sozinho está sendo retirado de você agora pelas mãos dos anjos do Senhor. Você não precisa carregar essa cruz financeira sozinho. Entregue agora mesmo nas mãos daquele que multiplicou os pães e os peixes. Entregue nas mãos daquele que abriu o Mar Vermelho para que o seu povo pudesse atravessar a seco. O mesmo Deus que operou maravilhas no passado está operando agora no seu presente. Ele está enviando um livramento poderoso para a sua vida financeira. Um livramento de dívidas antigas, um livramento de acordos injustos, um livramento da miséria e da falta. Receba esta palavra como um bálsamo para a sua alma ferida. A sua dor chegou aos ouvidos de Deus como um clamor urgente e Ele já enviou a resposta. A partir de hoje, as coisas começam a mudar. As portas que estavam trancadas com cadeados de ferro serão arrombadas pelo poder da oração e nós vamos quebrar correntes da miséria que prendiam a sua prosperidade. Onde havia escassez, haverá abundância. Onde havia desespero, haverá uma paz que excede todo o entendimento. Você vai testemunhar a glória de Deus se manifestando na sua conta bancária, na sua despensa e no seu trabalho. Continue caminhando com fé, porque a resposta já foi despachada do céu para o seu endereço. Não desista agora, porque você está a um passo de ver a materialização do seu milagre. A sua libertação financeira está mais próxima do que você imagina. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Ele é o seu refúgio e a sua fortaleza, o seu socorro bem presente na hora da angústia. Respire fundo agora e libere toda a tensão. Deixe que a paz do Senhor inunde o seu ser. Você é amado, você é cuidado e você é protegido. Nada pode impedir o agir de Deus na sua vida.
Nenhuma força maligna, nenhuma inveja, nenhuma crise econômica pode parar a bênção que já tem o seu nome escrito. Prepare o seu coração para receber, porque a chuva de bênçãos já está se formando no horizonte. O seu deserto vai florescer e a sua vida será um testemunho vivo do poder e da misericórdia do nosso Deus. Nós apenas começamos a abrir os céus sobre a sua vida e a nossa oração continuará a desatar os nós que te prendem. Mergulhe agora na profundidade deste silêncio sagrado. Feche os olhos mais uma vez e permita que as batidas do seu coração se alinhem com a paz que emana do trono da graça. O Salmo 121 nos garante que o Senhor é a nossa sombra, a nossa direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Quantas vezes você sentiu o calor escaldante da preocupação queimar a sua esperança? Quantas vezes o brilho frio da lua testemunhou a sua insônia enquanto você tentava encontrar uma saída para as dívidas que se acumulam na sua mesa? Deus viu cada uma dessas noites. Ele recolheu cada lágrima silenciosa que escorreu pelo seu rosto no escuro do seu quarto quando você não queria acordar a sua família. Ele conhece o peso da responsabilidade de ser o pilar da sua casa. Hoje, eu quero trazer à sua memória uma história antiga, mas que carrega o mesmo poder para a sua vida hoje. Na palavra sagrada, no segundo livro de Reis, capítulo 4, nós encontramos a história de uma mulher, uma viúva, que estava exatamente na mesma situação que você pode estar agora. Ela havia perdido o marido, seu provedor, e as dívidas bateram à sua porta. O credor estava chegando não apenas para levar os poucos bens que lhe restavam, mas para levar os seus próprios filhos como escravos para pagar a dívida. Imagine o desespero absoluto, o terror de uma mãe vendo a sua família ser destruída pela miséria. Ela não tinha dinheiro, não tinha recursos, não tinha ninguém a quem recorrer na terra. Ela estava no fundo do poço, cercada pelas trevas da falência. Mas no meio daquele deserto escuro, ela buscou o profeta do Senhor. E a pergunta que lhe foi feita é a mesma que o Espírito Santo faz a você hoje. O que você tem em casa? A mulher respondeu que não tinha nada além de uma pequena botija de azeite. Aos olhos humanos, aquele restinho de azeite não valia nada. Não era suficiente para pagar 1 centavo daquela dívida monstruosa. Mas no reino do Espírito, o pouco com Deus se torna um oceano de abundância. O profeta ordenou que ela pedisse vasilhas emprestadas aos vizinhos e que se fechasse em casa com seus filhos. E ali, longe dos olhos curiosos da multidão, o grande milagre da provisão começou a acontecer. Enquanto ela derramava o azeite daquela pequena botija, o óleo não parava de fluir. Encheu a primeira vasilha, a segunda, a terceira. O azeite jorrava como uma fonte interminável, como o riacho de águas douradas que nós declaramos sobre a sua vida. O azeite só parou de fluir quando não havia mais vasilhas vazias para encher. Com aquele óleo, ela pagou todas as suas dívidas, resgatou os seus filhos e ainda viveu do resto por muitos anos. Aquele milagre não foi apenas para pagar uma conta atrasada, mas para reescrever toda a história daquela família, quebrando o ciclo de escassez de uma vez por todas. Meu irmão e minha irmã, o Deus que multiplicou o azeite daquela viúva é o mesmo Deus que está cuidando de você agora. O inimigo quer fazer você acreditar que a sua botija está completamente seca, que não há mais esperança, que o seu salário nunca vai render e que você está condenado a viver de migalhas. O inimigo sussurra nos seus ouvidos que o credor vai vencer, que a vergonha vai cobrir o seu rosto diante dos seus familiares e amigos. Mas em nome de Jesus Cristo, nós vamos quebrar correntes de mentira e de fracasso que foram lançadas contra a sua mente. A partir deste momento, o seu livramento financeiro começa a se materializar. Não importa se você acha que o que sobrou na sua conta é apenas um restinho de azeite. Deus vai usar exatamente o que você tem para multiplicar de forma sobrenatural. Onde havia falta,
haverá sobra. Onde havia portas fechadas no mercado de trabalho, oportunidades divinas vão se abrir com salários que você nunca imaginou receber. Onde os clientes haviam desaparecido do seu negócio, eles voltarão em multidões, trazendo a prosperidade de volta para o seu caixa. Sinta agora o calor dessa promessa tocando a sua vida. A angústia do final do mês não vai mais dominar o seu espírito. O Senhor dos Exércitos está entrando na sua causa financeira. Ele é o seu advogado, o seu provedor, o seu escudo contra a flecha da inveja que tenta secar a sua fonte de renda. Toda a maldição de pobreza, toda a praga de estagnação que lançaram contra a sua vida profissional cai por terra agora. O milagre da multiplicação está descendo sobre as suas mãos. Tudo aquilo em que você tocar prosperará. Os seus projetos sairão do papel. As suas dívidas serão negociadas e quitadas de maneiras que a lógica humana não consegue explicar. Deus vai mover o coração de pessoas que você nem conhece para te abençoar. Prepare-se para receber ligações de vitória, mensagens de aprovação e o fim definitivo dessa tempestade financeira que tentou naufragar o barco da sua família. O Senhor te guardará de todo o mal, Ele guardará a tua alma. O Salmo 121 continua ecoando nas paredes do seu quarto agora, quebrando as barreiras do impossível. Eu quero que você levante a sua cabeça espiritual neste exato momento. A mesma fé que fez a viúva fechar a porta e começar a derramar o azeite é a fé que eu invoco sobre a sua vida hoje. Talvez você esteja olhando para a sua conta bancária e vendo apenas números negativos. Talvez os papéis das contas estejam empilhados sobre a sua mesa como um lembrete constante da sua aflição. O inimigo quer que você olhe apenas para esses papéis, para os boletos, para as mensagens de cobrança. Ele usa o medo como uma arma terrível para paralisar as suas atitudes e roubar a sua paz, sussurrando que não há mais jeito, que a vergonha é inevitável. Mas eu declaro, em nome da autoridade celestial, que o livramento de Deus é muito maior do que qualquer dívida que você possua. Nós estamos aqui para clamar por um milagre financeiro urgente. O Deus que servimos não é um Deus de atrasos. Quando a corda parece arrebentar, é exatamente aí que a mão forte dele sustenta o seu peso. Eu repreendo agora toda a força das trevas, todo o espírito de devorador que tem consumido o fruto do seu suor. Sabe aquele dinheiro que entra e parece que some por entre os dedos? Aquela despesa inesperada que sempre aparece quando você pensa que vai conseguir respirar aliviado? Nós vamos quebrar correntes da miséria que foram forjadas para manter a sua família escrava da pobreza. O sangue sagrado tem poder para purificar a sua vida financeira de toda a maldição hereditária, de toda a palavra de inveja lançada contra o seu sucesso. O inimigo não terá mais poder sobre o seu trabalho, sobre as suas ideias, sobre o seu comércio. As portas de bronze e as trancas de ferro estão sendo despedaçadas neste momento por um poder superior. Sinta a atmosfera ao seu redor mudando. O ar pesado da preocupação está sendo substituído por uma brisa leve de esperança. A sua fé é a chave que destranca os depósitos do céu. A viúva precisou pedir vasilhas emprestadas. Ela precisou agir baseada na palavra do profeta. Hoje, a sua atitude de fé é entregar tudo ao Senhor. A sua atitude é parar de lutar com as próprias forças, parar de perder noites de sono tentando resolver o que só o céu pode solucionar. Eu profetizo que as águas douradas da provisão divina vão inundar a sua vida com uma força tão poderosa que não restará nenhum rastro de escassez. O milagre será tão grande, tão absoluto, que as pessoas ao seu redor vão olhar para você e perguntar como você conseguiu superar uma crise tão profunda. E a sua resposta será que o seu socorro não veio dos homens, não veio dos bancos. O seu socorro veio do Senhor que fez os céus e a terra. Eu ordeno que o vento da prosperidade comece a soprar na direção do seu lar.
Todo projeto que estava paralisado por falta de recursos ganha vida agora. Toda entrevista de emprego que não deu retorno, todo currículo que foi deixado de lado, eu chamo a atenção divina sobre eles. Um caminho novo está se abrindo com uma porta de emprego e um salário digno, um salário que não apenas pagará as suas contas, mas que permitirá que você abençoe outras pessoas. Esse é o propósito da prosperidade divina, fazer de você um canal de luz e fartura. O inimigo quer você de mãos atadas, incapaz de ajudar a si mesmo e aos outros, mas você foi chamado para ser cabeça e não cauda, para estar por cima e não por baixo. O livramento que está descendo sobre você hoje vai restaurar a sua dignidade. A vergonha será trocada por dupla honra. Vamos continuar quebrando correntes e amarras invisíveis. Você que tem se sentido injustiçado no seu ambiente de trabalho, que tem trabalhado duro e não tem visto o reconhecimento financeiro, a justiça divina balança a balança a seu favor. O milagre da restituição está sendo ativado. Tudo o que foi roubado da sua família, os anos perdidos, as oportunidades que passaram, a força celestial tem o poder de restituir 7 vezes mais. Levante as suas mãos espirituais e receba esta transferência de riqueza que está sendo liberada. A unção de multiplicação está sobre você. A partir de hoje, a sua mente será iluminada com ideias criativas, com soluções inovadoras que vão gerar renda, que vão destravar os seus negócios. Não duvide, não murmure, apenas agradeça com o coração puro. Aquele restinho de óleo está transbordando agora na sua vida material e espiritual. Eu vejo as cadeias do endividamento caindo por terra, uma por uma. As algemas que prendiam os seus pulsos estão sendo abertas e destruídas para sempre. O inimigo tenta incutir na sua mente que você nasceu para sofrer, que a sua família nunca terá uma vida confortável, que o alívio nunca chegará. Tudo isso é uma grande mentira das trevas que nós anulamos agora. A força superior que criou o universo não te deixará desamparado na miséria. Aceite essa mão estendida que te levanta do chão agora mesmo. O seu livramento é real, palpável e iminente. Sinta a cura financeira varrendo a sua casa, entrando em cada cômodo, limpando a energia pesada da ansiedade, expulsando o fantasma da cobrança que assombra os seus dias. Você viverá para testemunhar o maior milagre da sua caminhada. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Chegou o momento de elevarmos a nossa voz com uma autoridade espiritual que não aceita mais a derrota, que não se curva mais diante da pressão das contas. O clamor agora sobe como um incenso poderoso, rasgando os céus e alcançando diretamente o trono da justiça divina. Nós não estamos aqui nesta madrugada de domingo apenas para chorar ou lamentar. Nós estamos aqui para declarar e tomar posse de tudo aquilo que já foi conquistado para você na cruz. O milagre não é uma ilusão distante. O milagre é a intervenção viva e pulsante, rasgando a realidade humana e implantando a vontade soberana de Deus na sua casa. Eu ordeno agora, com toda a força da fé que arde em meu peito, que todas as portas de bronze sejam completamente despedaçadas. Em nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, nós vamos quebrar correntes da miséria que tentaram amarrar os seus pés e impedir o seu avanço durante todos esses anos. Essas correntes enferrujadas do endividamento, essas algemas pesadas do fracasso financeiro, elas não têm mais autoridade sobre você. Elas se partem agora. Elas se quebram em 1000 pedaços, reduzidas a cinzas pela chama consumidora do Espírito Santo. O inimigo montou um cerco terrível ao seu redor, tentando sufocar as suas fontes de renda e apagar o sorriso do seu rosto. Ele enviou espíritos de devorador, de gafanhoto migrador, para roer as suas economias suadas, para trazer despesas repentinas que devoram o seu salário antes mesmo de ele chegar às suas mãos.
A intenção das trevas era humilhar você diante da sua família, fazer você sentir que não é capaz de prover o básico para os seus filhos. Mas a palavra de Deus é um martelo que esmaga a pedra dura. O inimigo recua agora, envergonhado, cego e derrotado pela luz ofuscante que emana deste momento de oração sagrada. Ele não pode resistir ao poder do nome de Jesus. Aquele riacho de águas douradas que começou a brotar no seu deserto interior, aquele pequeno fio de esperança que nós trouxemos no início deste clamor, ele agora cresce de forma sobrenatural. Ele ganha uma força incontrolável. Ele se transforma rapidamente em uma cachoeira majestosa, uma catarata celestial de provisão, riqueza e abundância. Sinta o estrondo maravilhoso dessas águas vivas, lavando toda a extensão da sua vida material e espiritual. Essa água pura e divina está varrendo para longe toda a poeira da escassez, toda a sujeira da estagnação, todo o lodo da dívida que manchava o seu nome nas instituições de crédito e roubava a sua paz interior. Nenhum obstáculo financeiro, nenhum gerente de banco, nenhum cobrador implacável pode resistir à força desta cachoeira divina que foi liberada sobre você hoje. Onde a água do nosso Deus passa, ela traz vida nova, ela traz renovação instantânea, ela traz o milagre da multiplicação extraordinária. As suas mãos, que antes estavam atadas pela preocupação paralisante, agora estão totalmente livres para receber a colheita farta que foi plantada com as suas lágrimas e o seu suor. Nós declaramos um livramento imediato e definitivo sobre todas as causas na justiça que estão travadas ou esquecidas. Se existe algum dinheiro retido que é seu por direito, algum benefício que lhe foi negado injustamente, alguma herança bloqueada pela burocracia, ou uma promoção no trabalho que foi passada para outro por causa de inveja, a mão forte de Deus destrava todos esses processos agora. Os anjos do Senhor dos Exércitos estão se movendo com espadas flamejantes nos bastidores da sua vida profissional e financeira, acelerando tudo o que estava parado, desfazendo os nós da burocracia humana e impondo a velocidade do céu sobre a sua vida. O Senhor é o seu pastor cuidadoso e nada, absolutamente nada de bom, lhe faltará. Eu proclamo com firmeza que este final de mês de abril não terminará em choro ou em vergonha. Estes próximos dias serão lembrados eternamente como o marco histórico da sua virada financeira, o momento exato em que a sua história mudou de rumo para nunca mais voltar a ser a mesma. O desespero sufocante está dando lugar a uma profunda e inabalável certeza de que você é sustentado pelo Criador do Universo. Quebrar correntes da miséria é um ato de rebelião santa e justificada contra as imposições covardes das trevas. Você não aceitará mais viver de migalhas ou restos. Você é filho do dono absoluto do ouro e da prata. A sua verdadeira herança espiritual e física é a prosperidade, a saúde abundante e a paz completa em todas as áreas. O inimigo lutou dia e noite para roubar essa identidade de você, sussurrando mentiras cruéis, fazendo você acreditar que a escassez era o seu destino amaldiçoado. Mas hoje, a verdade absoluta do Salmo 121 está brilhando como um sol do meio-dia na sua mente. A sua identidade não é a de um derrotado, mas a de um vencedor incontestável, de alguém que caminha protegido e seguro sob as asas onipotentes do Altíssimo, totalmente imune às crises econômicas que assustam o mundo lá fora. Sinta a energia quente e curadora deste livramento maravilhoso percorrendo todo o seu corpo agora, aliviando a tensão dolorosa nos seus músculos. Aquela dor de cabeça persistente, causada pelo estresse de não saber como pagar o aluguel, está desaparecendo por completo agora. O peso esmagador que estava sobre os seus ombros está se dissolvendo no ar. Deus, na sua infinita misericórdia, está enviando pessoas estratégicas e abençoadas para cruzar o seu caminho a partir de amanhã.
Pessoas que abrirão portas enormes de negócios lucrativos, clientes fiéis que valorizarão o seu talento e o seu trabalho árduo. Ideias brilhantes, criativas e altamente lucrativas estão sendo depositadas na sua mente pelo Espírito Santo neste exato segundo. O milagre da provisão divina não chega apenas como um dinheiro caindo do nada, mas chega como uma capacitação poderosa, como uma inteligência afiada e uma sabedoria celestial para administrar, para investir sabiamente e para multiplicar os talentos que lhe foram confiados desde o ventre materno. A viúva do livro de Reis multiplicou o azeite de forma assustadora, mas ela precisou ter vasilhas para receber. Hoje, a sua vasilha mais preciosa é a sua fé renovada, a sua coragem inabalável, a sua disposição para agir com sabedoria quando a porta gigantesca se escancarar diante dos seus olhos abismados. A sua vitória já foi decretada nos altos céus. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua mão direita. Neste momento sagrado, em que a sua alma se aquieta na presença do Criador, nós precisamos elevar o nível da nossa batalha espiritual. Nós sabemos muito bem que a sua luta diária não é apenas contra números impressos no papel, não é apenas contra uma economia em crise ou contra um mercado de trabalho difícil. Existe uma guerra invisível, feroz e silenciosa acontecendo nos bastidores da sua vida neste exato momento. O inimigo, com toda a sua maldade e astúcia, tem tentado construir grandes muralhas para impedir que a sua bênção chegue até você. Ele usa a boca de pessoas falsas. Ele usa olhares carregados de cobiça e energia negativa para tentar secar completamente a sua fonte de renda e a sua paz de espírito. Sabe aquele negócio que estava praticamente fechado, tudo parecia dar certo e de repente deu errado sem nenhuma explicação lógica? Sabe aquele dinheiro que era uma certeza inabalável de entrar na sua conta e no último minuto foi misteriosamente bloqueado ou desviado? Essa é a ação clara das trevas. É o inimigo tentando roubar de forma cruel o pão da boca dos seus filhos e tirar o sossego das suas noites de sono. Ele quer te ver rastejando, mendigando por ajuda, sofrendo calado enquanto outros prosperam. Mas hoje, abrigados sob o manto protetor e sagrado do Salmo 121, nós vamos anular e destruir toda essa carga de maldade que foi lançada na sua direção. Em nome do Senhor Jesus Cristo, a autoridade suprema do universo, eu repreendo agora todo espírito de inveja, todo olho grande, toda obra de bruxaria, toda reza contrária ou palavra de maldição que foi pronunciada contra o seu trabalho, contra os seus negócios, contra as suas finanças e contra a harmonia da sua família. Nós vamos quebrar correntes de olho mau e de feitiçaria financeira que amarraram a sua prosperidade durante tanto tempo. Cai por terra neste exato instante, fulminada pelo poder de Deus, toda a armadilha oculta que foi preparada meticulosamente para fazer você tropeçar, para fazer você errar nas suas decisões e perder o pouco que ainda lhe resta. O fogo do Espírito Santo desce do céu agora mesmo, formando um escudo impenetrável de fogo ao redor de você, ao redor da sua casa e de tudo aquilo que você possui. A partir de hoje, a partir deste clamor poderoso, nenhuma arma forjada contra a sua vida material prosperará. O Senhor está enviando um grande e definitivo livramento contra os falsos amigos que sorriem pela frente e te apunhalam pelas costas. Um livramento contra sócios desonestos, contra patrões injustos que não reconhecem o seu valor e contra qualquer pessoa ou entidade que tente prejudicar o seu sustento honesto. Deus, com a sua mão invisível, vai arrancar cirurgicamente da sua convivência todos aqueles que sugam a sua energia vital e o seu dinheiro, aqueles que funcionam como âncoras afundando o seu barco. E no lugar deles, o céu vai colocar no seu caminho pessoas de luz, pessoas abençoadas e estratégicas, pessoas que vão te estender a mão, que vão te ajudar a crescer, a prosperar e a alcançar o seu grande milagre.
aquele riacho de águas douradas e cristalinas que clareou o seu deserto de dores e dívidas, não pode ser parado por força humana ou demoníaca nenhuma. A água de Deus é viva, é purificadora e avassaladora contra o mal. Ela lava a sua aura, ela limpa a atmosfera pesada da sua casa, expulsando toda a sensação de angústia que se instalava na sua sala de estar ao anoitecer. Sinta agora, pela sua fé, a presença majestosa dos anjos de guarda do Senhor se posicionando nos 4 cantos da sua casa, como sentinelas divinas, protegendo e blindando as portas e as janelas com espadas de luz. Nenhuma praga financeira, nenhuma peste de desemprego, nenhum espírito de falência, de roubo ou de perda acidental entrará no seu lar novamente. A sua casa está marcada com o sangue da proteção divina. Lembre-se mais uma vez daquela viúva e do pequeno vaso de azeite. Quando o milagre estava prestes a acontecer, o profeta de Deus deu a ela uma ordem muito específica e vital. Entra na tua casa, fecha a porta atrás de ti e dos teus filhos e começa a derramar o azeite. Esse ato de fechar a porta não foi por acaso. Era um ato profundo de proteção espiritual e de isolamento sagrado. Era preciso deixar o barulho do mundo lá fora. Era preciso trancar do lado de fora a dúvida cruel, a incredulidade dos vizinhos e as más influências de quem não entende o agir de Deus. Hoje, o Espírito Santo pede que você feche a porta da sua mente para as vozes negativas, para o noticiário que só fala de crise, para as opiniões daqueles que dizem que você nunca vai sair desse buraco. O Deus que protege Israel, o Deus que protegeu a viúva solitária, não dorme e não cochila em nenhum momento. Ele está com os olhos bem abertos, cheios de compaixão e zelo, vigiando a sua vida e a sua família 24 horas por dia. O inimigo até se levanta com fúria contra você, esbravejando e tentando te assustar com as contas do fim do mês. Mas ele se levanta apenas para cair desgraçadamente, porque a rocha onde os seus pés estão firmados é eterna e inabalável. O Senhor é a sua força insuperável, a sua fortaleza nos dias maus e o seu escudo protetor impenetrável. Rejeite agora mesmo e lance fora toda a culpa, toda a vergonha e todo o remorso que tentaram colocar dentro do seu coração. Você não está pagando por nenhum erro irreversível do passado. Você não está amaldiçoado pelo destino. Você é um filho infinitamente amado pelo Rei dos Reis. E o seu livramento total e completo está sendo decretado e assinado agora mesmo nas cortes celestiais. O milagre de ver os seus inimigos espirituais e financeiros humilhados e derrotados está acontecendo agora, enquanto você ouve esta palavra de poder. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Agora que o terreno da sua vida está completamente limpo das ervas daninhas da inveja, agora que o inimigo e suas hostes de maldade foram expulsos da sua casa e da sua mente, é o momento exato para ativarmos o milagre da multiplicação infinita. Nós vamos chamar à existência aquilo que ainda não existe na sua realidade física, mas que já está liberado nas regiões celestiais. Voltemos mais uma vez o nosso olhar espiritual para a casa daquela humilde viúva. O azeite, que era o seu último recurso, não se multiplicou enquanto estava guardado na prateleira. O milagre absurdo e maravilhoso da provisão só começou a acontecer quando ela, em um ato de extrema obediência e coragem, começou a derramar o restinho de óleo nas vasilhas vazias. O ato de derramar, o ato de confiar, acionou a máquina de milagres do céu. Hoje, eu quero que você pegue esse pouco que você tem nas mãos pela fé. Talvez seja um salário que já está todo comprometido antes mesmo de cair na conta. Talvez seja o troco de uma compra ou as últimas moedas que restaram na sua carteira para comprar o pão de amanhã. O inimigo quer que você olhe para esse pouco com desprezo, com raiva, com um sentimento de profunda derrota e amargura. Mas o Espírito Santo te diz agora:
Não despreze os pequenos começos. Apresente esse pouco diante do altar invisível de Deus agora mesmo. Eu profetizo, com toda a autoridade do nome de Jesus, que esse pouco será tocado pela mesma glória que multiplicou os pães e os peixes no deserto e que fez transbordar as vasilhas da viúva. Nós vamos quebrar correntes de pensamento escasso que te faziam acreditar que o seu esforço não valia de nada e que você nasceu para ser pobre. Eu declaro a unção da multiplicação acelerada sobre a sua conta bancária, sobre os seus cartões, sobre a sua carteira e sobre o caixa da sua pequena empresa. As águas douradas da provisão divina não estão apenas lavando a sua vida de todo o mal, elas estão agora fertilizando cada semente financeira que você plantou com o seu suor ao longo da vida. Sabe aquela dívida assustadora do final do mês? Aquela cobrança pesada que faz o seu coração disparar só de pensar e que tira o seu apetite? O Senhor dos Exércitos está agindo neste exato segundo nos corações e nas mentes dos seus credores. O milagre vai se manifestar na sua vida em forma de acordos surpreendentes, de juros absurdos sendo perdoados, de prazos estendidos de maneira humanamente inexplicável. E mais do que isso, Deus vai abrir comportas financeiras que você sequer sabia que existiam. O livramento financeiro que declaramos aqui, com base no poder do Salmo 121, não é para você apenas sobreviver respirando por aparelhos, é para você viver em total abundância e dignidade. Prepare-se para receber ligações com propostas maravilhosas. Prepare-se para receber dinheiro de fontes totalmente inesperadas e abençoadas. Causas na justiça que estavam mofando nas gavetas dos tribunais há anos receberão um despacho favorável urgente. Um dinheiro que alguém te devia no passado e que você, na sua bondade, já havia dado como perdido, vai bater na sua porta, com a pessoa te pedindo desculpas sinceras pela demora e te devolvendo cada centavo com juros do céu. O Senhor vai inspirar os seus superiores no seu emprego a reconhecerem o seu valor indispensável, trazendo uma promoção ou um aumento salarial que vai mudar drasticamente e para melhor o padrão de vida da sua família. Para você que é trabalhador autônomo, para você que vende os seus produtos na rua, faça chuva ou faça sol, para você que tem um comércio de bairro lutando contra os grandes, eu determino que uma multidão de clientes abençoados será direcionada pelo Espírito Santo diretamente para comprar de você. O seu produto não ficará encalhado pegando poeira na prateleira. O seu serviço será o mais requisitado e valorizado de toda a sua região. Você não vai mais precisar escolher com dor no coração qual conta pagar neste mês e qual deixar atrasar virando uma bola de neve. Você não vai mais precisar ir ao supermercado fazendo contas nervosas nos dedos, suando frio, com medo de passar vergonha no caixa na hora de passar o cartão. A humilhação acabou em nome de Jesus. O tempo de chorar escondido no banheiro para os seus filhos não verem, o seu desespero acabou hoje. O rio de águas douradas da graça de Deus está enchendo todas as suas vasilhas agora, transbordando na sua casa. E sabe o que é mais lindo, glorioso e perfeito no milagre de Deus? É que Ele nunca dá a continha exata. Ele não é mesquinho. A Bíblia nos garante que a viúva pagou toda a sua dívida gigantesca, resgatou a vida e a liberdade dos seus filhos que seriam levados como escravos e ainda viveu do resto do azeite com tranquilidade. O que Deus, o seu socorro bem presente, está liberando sobre a sua vida hoje, e nesta semana vai ser suficiente para quitar absolutamente cada centavo que você deve a quem quer que seja. Vai limpar o seu nome nas instituições financeiras, nos órgãos de proteção ao crédito, resgatando a sua honra na praça, e ainda vai sobrar abundantemente. Vai sobrar para você reformar o telhado da sua casa que está precisando. Vai sobrar para você trocar de carro e ter segurança no trânsito. Vai sobrar para você realizar aquele sonho antigo e engavetado
de viajar com a sua família. Vai sobrar para dar aos seus filhos a oportunidade de um estudo melhor, a festa de aniversário que eles sempre sonharam e que você sempre sentiu o coração apertar por não poder pagar. E, o mais importante de tudo, vai sobrar para que você se torne um canal vivo, generoso e próspero para abençoar outras vidas que estão hoje no mesmo deserto que você um dia esteve. Deus te fará incrivelmente próspero. Você será aquele que empresta com alegria e não o que toma emprestado com tristeza. Sinta a imensa alegria dessa nova realidade, tomando conta de cada célula do seu corpo e do seu espírito agora. Sorria pela fé, pois a sua grande vitória já está decretada. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. Esta é a promessa irrefutável do Salmo 121, que nós erguemos agora como um escudo impenetrável de luz ao redor da sua vida e de toda a sua família. Nós já declaramos com firmeza a abertura das portas e a multiplicação do seu azeite. Nós já vimos pela fé as águas douradas da provisão divina inundando a sua conta bancária e lavando completamente as suas dívidas. Mas nós sabemos, por experiência e sabedoria espiritual, que o inimigo das nossas almas, o ladrão de bênçãos, não desiste facilmente. Quando ele percebe que não pode mais te manter escravo na miséria, ele tenta mudar de tática. Ele tenta enviar armadilhas sutis e cruéis disfarçadas de imprevistos para drenar e sugar os recursos financeiros que o céu acabou de liberar sobre as suas mãos. Sabe aquelas situações repentinas e revoltantes em que o carro quebra do nada no meio da rua, um cano estoura na sua casa de madrugada, estragando seus móveis, um eletrodoméstico essencial queima de forma misteriosa, ou uma doença inesperada bate à sua porta, exigindo gastos enormes com remédios e tratamentos médicos caríssimos. Tudo isso não é obra do mero acaso. Isso não é azar ou coincidência. Isso é a fúria das trevas operando para fazer um buraco silencioso no seu bolso, tentando roubar de volta a sua paz e fazer a sua família retornar para a estaca zero do sofrimento e do desespero. Mas hoje, sob a autoridade inquestionável e absoluta do Espírito Santo, nós vamos levantar e edificar uma muralha de fogo celestial ao redor de todo o seu patrimônio material, da sua casa, do seu trabalho e da sua saúde física e mental. Eu declaro e decreto, em nome poderoso de Jesus Cristo, um gigantesco livramento contra toda a obra maligna de destruição, de quebra e de perda. Nós vamos quebrar correntes de acidentes, de fatalidades e de imprevistos malignos que foram secretamente programados no mundo espiritual para devorar as suas economias suadas. O mesmo Deus de amor que provê o seu sustento é o Deus guerreiro que protege a sua provisão. Ele jamais te dá um milagre com uma mão para permitir que o inimigo venha e roube com a outra. O seu milagre é completo, perfeito, selado e totalmente garantido pelo sangue imaculado do Cordeiro. Nenhuma doença repentina, nenhuma peste maligna que anda na escuridão da noite, nenhuma praga destruidora que assola ao meio-dia terá a mínima permissão para tocar na sua pele, no corpo sagrado dos seus filhos ou na vida de qualquer pessoa que você ame. A sua saúde vitalícia é a sua maior riqueza terrena, e sem ela todo o ouro e a prata do mundo não teriam o menor valor ou utilidade. Portanto, receba agora, de braços abertos, a blindagem divina e impenetrável sobre a sua saúde física, emocional e psicológica. Toda enfermidade sorrateira que tenta se instalar no seu corpo para gerar despesas médicas e desespero financeiro é expulsa da sua vida neste exato segundo para nunca mais voltar. Sinta a segurança profunda, quente e confortadora dessa promessa divina abraçando a sua alma agora mesmo. Abrace essa verdade como quem abraça um porto seguro no meio de uma tempestade violenta.
Você não precisa mais viver naquele estado de alerta constante, com os nervos à flor da pele, com o coração acelerado de pavor toda vez que o telefone toca, temendo que seja mais uma péssima notícia, mais um gerente de banco ou mais um cobrador impiedoso batendo à sua porta. Você não precisa mais olhar para o futuro da sua família com aquele frio terrível no estômago, com aquele pavor irracional de que algo terrível possa acontecer a qualquer momento e destruir num piscar de olhos o pouco que você conseguiu construir com tanto sacrifício. O Senhor dos Exércitos está de prontidão total. As suas hostes celestiais, anjos de guerra armados com espadas de fogo, estão firmemente acampados ao seu redor, fazendo uma guarda permanente. O mal simplesmente não te alcançará, e a praga maldita não chegará nem perto da tua tenda. Nós anulamos, cancelamos e destruímos agora toda sentença diabólica de falência acidental, todo roubo à mão armada, todo furto covarde e todo prejuízo material que o inimigo invejoso tentou orquestrar contra a sua casa e contra os seus preciosos bens. O seu veículo particular, a sua modesta casa, os seus instrumentos de trabalho, as suas ferramentas, o seu computador, o seu celular, tudo aquilo que você usa honestamente para ganhar o seu pão de cada dia, está, a partir deste exato momento, sagrado, invisível para o mal, escondido, guardado e protegido no esconderijo inatingível do Altíssimo. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. Preste muita atenção na grandiosidade desta promessa. Onde quer que você coloque a planta dos seus pés calçados pela fé, a bênção extraordinária e a proteção infalível do céu caminharão com você como uma sombra protetora. Quando você sair de manhã cedo para enfrentar o mundo, para trabalhar e buscar o sustento dos seus amados, os anjos fortes do Senhor irão à sua frente como batedores celestiais, abrindo os caminhos travados, destrancando as portas difíceis, afastando com suas asas os perigos visíveis e invisíveis das ruas asfaltadas, livrando você da violência gratuita dos homens maus, da imprudência de motoristas inconsequentes e de qualquer armadilha fatal no trânsito caótico. E quando o dia terminar e você retornar cansado para o aconchego do seu lar no fim do dia, a paz inexplicável de Cristo estará pacientemente esperando por você na porta de entrada, como um abraço apertado e quente de um pai amoroso que recebe seu filho. A sua casa nunca mais será um ambiente carregado de tensão, de brigas amargas, motivadas pela falta constante de dinheiro ou de preocupações sufocantes que não deixam ninguém dormir. A sua casa será transformada em um verdadeiro refúgio de descanso profundo, um santuário luminoso de luz, de harmonia, de risos soltos e de alegria contagiante. O livramento do Senhor atua poderosamente como um bálsamo curativo e perfumado, não apenas para o seu bolso ferido, mas para as suas emoções fragilizadas que foram tão duramente machucadas, pisadas e desgastadas pela batalha extenuante e injusta da vida. O deserto acabou. A proteção foi ativada. Vá diminuindo o ritmo da sua respiração agora. Sinta a mudança maravilhosa na atmosfera do seu quarto, da sua sala, de onde quer que você esteja ouvindo esta oração. Respire fundo, puxe o ar com muita tranquilidade e solte bem devagar. Deixe que os seus ombros, que estavam tão tensos, tão rígidos pelo peso das dívidas e pelas preocupações sufocantes do fim do mês, finalmente relaxem e caiam. Você não precisa mais lutar essa guerra cruel sozinho com as suas próprias mãos cansadas. O Senhor dos Exércitos já tomou a frente da batalha por você. O inimigo, que tentava roubar a sua paz e te manter acordado de madrugada suando frio, foi completamente envergonhado e derrotado. Ele não tem mais poder de sussurrar mentiras de falência e ruína nos seus ouvidos. O silêncio que você ouve agora é o som da vitória confirmada nos céus.
Eu quero que você sinta o alívio profundo de quem acabou de transferir a sua carga mais pesada para os braços fortes e compassivos do Pai Celestial. Nós conseguimos, juntos, pela força da fé, quebrar correntes de ansiedade, de depressão e de medo que paralisavam o seu coração e envenenavam as suas emoções. Você está livre. Sinta a imensa leveza de um espírito perdoado, curado e infinitamente suprido pela graça divina. O riacho de águas douradas da provisão não apenas lavou a sua vida financeira, destruindo os obstáculos, mas ele trouxe uma paz que excede todo o entendimento humano para dentro do seu lar. Aquela sensação constante de ter um nó na garganta desapareceu por completo. Imagine agora que a noite escura da sua alma está chegando ao seu fim absoluto. As trevas da escassez estão cedendo lugar mansamente para a alvorada de um novo dia esplendoroso. Eu declaro que amanhã, quando o sol nascer no horizonte, os raios de luz não vão apenas iluminar a rua lá fora, mas vão iluminar cada canto escuro e assustador da sua vida. O céu estará mais azul, a esperança estará totalmente renovada e uma energia celestial, quente e curadora, pulsará nas suas veias. Prepare-se com alegria, porque a partir de amanhã a sua realidade física começará a refletir com exatidão a vitória espiritual que acabamos de conquistar aqui nesta oração. O livramento já aconteceu, o decreto já foi assinado e selado com o sangue do Cordeiro. Sabe aquele telefone que tocava sem parar e fazia o seu coração disparar de pavor, achando que era mais uma cobrança humilhante, mais um gerente de banco com palavras agressivas? A partir de agora, as ligações e mensagens que você vai receber serão portadoras de excelentes e surpreendentes notícias. Serão contatos de pessoas abençoadas, trazendo oportunidades de ouro, propostas maravilhosas de emprego que vão dobrar o seu salário, e clientes ansiosos querendo fechar negócios altamente lucrativos com você. O mesmo aparelho que as trevas usavam para te trazer terror será usado pelo céu para anunciar o seu milagre financeiro em grande estilo. O choro da aflição pode ter durado uma noite inteira, uma noite longa de lágrimas silenciosas escondidas no travesseiro e cálculos impossíveis. Mas a alegria radiante e arrebatadora está chegando com a luz da manhã. Você é um vaso escolhido, blindado, protegido e imensamente amado. O Senhor guardará a tua alma. Ele guardará a sua sanidade mental, a sua alegria de viver e o seu desejo ardente de sonhar novamente com um futuro brilhante para a sua família. Não tenha mais medo de abrir a sua carteira, não tenha mais pavor de olhar o extrato ou o saldo da sua conta bancária. As águas cristalinas do céu já estão fluindo por lá, purificando as suas finanças de toda a amarração invisível e de toda a raiz de dívida. Cada passo que você der daqui para frente será um passo firme, guiado e muito seguro em direção à prosperidade abundante que foi desenhada e garantida no céu exclusivamente para você. O chão onde você pisa se tornará fértil novamente. Continue com os olhos fechados por mais um instante, aproveitando este colo sagrado de Deus. É o abraço do Pai que entende intimamente as suas dores secretas, que sabe perfeitamente o quanto você se esforça e se sacrifica todos os dias para colocar a comida na mesa dos seus filhos e manter o teto sobre suas cabeças. Ele nunca ignorou o seu suor. Ele jamais menosprezou a sua fadiga e o seu cansaço físico. Muito pelo contrário. Ele recolhe agora o seu esgotamento e te devolve em troca uma força sobrenatural, indescritível, a força da águia que voa majestosamente acima das piores tempestades. As nuvens negras da crise financeira que assolam o mundo não podem te molhar, porque você está voando muito acima delas, sustentado pelas promessas infalíveis e eternas do Salmo 121. O seu horizonte de vida agora é limpo, claro, aberto e infinito. Abrace o silêncio agora com profunda gratidão na alma.
Deixe a sua mente descansar de verdade pela primeira vez em muito tempo. Pare de pensar obsessivamente em como Deus vai fazer o impossível acontecer. Não tente entender a matemática celestial, pois ela não cabe nas limitações da nossa cabeça. O nosso Deus opera grandiosamente além da lógica, muito além da razão humana e totalmente acima das estatísticas econômicas pessimistas. Ele apenas exige de você a confiança pura e genuína de uma criança pequena que segura com força na mão do pai, sabendo com absoluta certeza que não vai cair. Entregue os prazos apertados, entregue os boletos vencidos, entregue os contratos parados nas mãos soberanas e habilidosas do Criador. O que parece um beco sem saída e totalmente impossível aos olhos assustados dos homens é apenas o palco perfeito e a oportunidade ideal para Deus mostrar a sua glória tremenda e o seu poder restaurador na sua vida. A tempestade de areia passou, meu amado irmão e minha amada irmã. A bonança celestial chegou de forma majestosa, pacífica e definitiva na sua casa nesta noite. Durma o sono dos justos, repouse o seu corpo na certeza de que o amanhã trará o cumprimento de todas as promessas, porque a sua vitória já é uma realidade abençoada. Chegamos ao ápice deste clamor sagrado, o momento glorioso de levantarmos as nossas mãos, não mais para pedir com desespero, mas para agradecer com a mais profunda reverência e alegria. A sua vitória já desceu dos céus. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Esta é a promessa eterna que sela o seu destino com a prosperidade, a paz e a segurança absoluta. O grande livramento financeiro que você tanto ansiava já foi ativado nas esferas celestiais e começa a se materializar na sua vida física a partir deste exato segundo. As águas douradas não apenas molharam o seu deserto, mas o transformaram em um oásis permanente e inesgotável de fartura e dignidade. Nós conseguimos quebrar correntes malignas da miséria, da dúvida e da inveja que o inimigo tentou usar para acorrentar o seu futuro. O inimigo e as suas legiões de devoradores foram completamente expulsos, derrotados e cegados pela luz resplandecente do nosso Deus. O seu nome e o nome da sua família estão blindados, protegidos pelo sangue do Cordeiro, e nenhuma força terrena ou espiritual poderá roubar aquilo que o Pai Celestial acabou de colocar nas suas mãos. A botija de azeite da sua vida nunca mais ficará vazia. Onde havia o choro da dívida, agora haverá o cântico alegre da abundância. Onde havia o peso da cobrança, agora haverá a leveza da restituição multiplicada e da provisão abundante. Eu convido você agora a selar este milagre de forma definitiva. Não guarde essa bênção apenas no seu coração. Aproprie-se publicamente daquilo que Deus fez por você hoje nesta oração da manhã. Se você crê com toda a força da sua alma que a sua história financeira foi reescrita neste momento, deixe o seu selo de fé. Escreva aqui com toda a sua convicção: eu recebo o milagre. Ou simplesmente declare um poderoso amém. Ao confirmar essas palavras, você está assinando a sua concordância com o céu, confirmando que aceita o livramento divino sobre a sua carteira, sobre o seu trabalho, sobre as suas dívidas e sobre a sua casa. Que a paz profunda, que excede todo o entendimento humano, repouse sobre a sua mente a partir de agora. Que o seu sono seja doce, tranquilo e completamente restaurador. E que ao abrir os olhos pela manhã, você já comece a viver a materialização de cada promessa declarada aqui, de cada porta de emprego aberta, de cada cliente chegando e de cada provisão financeira surpreendente batendo à sua porta. O Senhor é o teu socorro bem presente, e a partir de hoje, absolutamente nada te faltará. Você é um vencedor inabalável.
O seu grande milagre chegou para ficar e transformar a sua geração para sempre. Amém e graças a Deus.